Você sabia que até 1879, aqui no Brasil, era proibido uma mulher fazer um curso universitário? Isso só foi permitido por um decreto imperial em 19 de abril de 1879, sancionado por Dom Pedro II, que permitiu as mulheres entrarem numa universidade. Porque eles olhavam para a mulher e diziam: ela não tem capacidade de ser qualquer coisa. E a primeira mulher a se tornar médica no Brasil foi Rita Lobato Velho Lopes, que aproveitou esse decreto e entrou na Universidade Federal do Rio de Janeiro para ser médica. E sabe o que aconteceu? Um ano depois ela teve que sair daquela universidade, porque apesar de ter um decreto, os seus professores e os seus colegas faziam de tudo para ela não ser aprovada. E ela então se transferiu para a Universidade Federal da Bahia, e lá ela conseguiu se formar. Por quê? Porque quando a gente tem incredulidade, quando a gente tem um preconceito, quando a gente tem uma ideia preconcebida, o óbvio fica obscurecido. Claro que ela tinha capacidade, tanto que se formou. Mas isso também acontece em termos da nossa fé em Jesus. Muitos de nós construímos em nossa mente uma ideia de quem é Deus, de quem é Jesus. E essa ideia de quem é Deus, de quem é Jesus, é fruto das mais diversas influências que nós sofremos na nossa vida. E é por isso que às vezes você diz até assim: Deus para mim, Jesus para mim. Quando você fala isso para mim, você está dizendo daquilo que você está vendo, daquilo que vem de você, que é fruto de todas essas influências. E às vezes nós, por causa disso, não permitimos que o próprio Deus, que o próprio Cristo se apresente a nós, ou que a sua palavra, que às vezes arde no nosso coração, seja aceita como graça, ou que os seus milagres sejam vistos como manifestações do testemunho do Pai a seu respeito. E foi isso que aconteceu não só em Nazaré, mas aconteceu entre os judeus. Por exemplo, João 5,36 vai dizer: eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Ele está dizendo: olha, eu tenho um testemunho maior do que a pregação de João Batista. Olha só o que está acontecendo, veja só os milagres, veja só os sinais. Deus está dando um testemunho a meu respeito. Mas mesmo assim, esse texto vai dizer que os escribas e fariseus já tinham decidido matar Jesus. Não importava quais sinais, eles já tinham uma ideia preconcebida, eles já tinham uma incredulidade formada, e aí o óbvio fica obscurecido. E o óbvio na cidade de Nazaré, que ficou obscurecido, era que, olha, esse aqui é o Messias que Deus iria mandar, que se fez homem, que habitou entre nós, que é mediador entre Deus e os homens. Mas o pior é que eu tenho visto isso hoje, nos dias de hoje, onde o óbvio é obscurecido pela incredulidade, pela dureza de coração, pelos preconceitos que vêm de várias formas diferentes na nossa vida. Às vezes eles vêm de uma tradição religiosa. Você pega a Bíblia, você ganha uma Bíblia de presente, você começa a ler a Bíblia,
E a Bíblia é a palavra de Deus, a fonte de onde saíram todas as tradições religiosas. E é um livro simples para que a gente possa entender. E você vê que a Bíblia fala coisas tão simples e você entra em conflito. Quer ver? Nós lemos uma coisa aqui nesse texto que para muita gente é um grande conflito. Os irmãos de Jesus. Não é verdade isso? A Bíblia diz que ele teve vários irmãos e diz o nome deles. E teve irmãs que não aparecem os seus nomes. E aí quando a gente diz assim, olha, Maria não foi virgem a vida inteira, foi virgem antes do nascimento de Jesus, antes da concepção que foi pelo Espírito Santo. Tem gente que diz assim, de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz isso. Não, tem que ter uma explicação diferente. Por que tem que ter uma explicação diferente? Porque o óbvio fica obscurecido pela nossa incredulidade, pelos nossos preconceitos. Eu conheço muita gente, por exemplo, que às vezes é tocado pelo poder do Espírito Santo, é tocado pela graça de Deus, mas são céticos por causa dos seus conceitos filosóficos, pela filosofia de vida, são céticos por causa do seu pensamento político. Você conhece gente cética por causa disso? Eu conheço. Alguns são céticos por causa do seu posicionamento, sua posição social, porque olham e dizem assim, não, esse negócio assim de ser crente não é para mim não. Gente, quando a gente vai para o caixão, todo mundo é igual. Não é verdade? Pode ter o caixão mais bonito que for, vai apodrecer do mesmo jeito, por incrível que pareça, e o cheiro é o mesmo. Está entendendo? Por causa do que você pensa, às vezes, sobre a igreja evangélica. Tem muita gente que não deixa a graça de Deus entrar na vida, porque tem uma série de conceitos. Num dos últimos batismos, um irmãozinho que foi batizado, depois me deu um abraço, e falou assim, pastor, eu queria te pedir perdão. Eu falei, para mim, querido, por quê? Você não fez nada. Ele falou assim, pastor, toda vez que eu passava na frente dessa igreja, eu tinha tanta raiva da igreja, do Senhor, dos pastores, de todo mundo, até o dia que Jesus entrou no meu coração. Agora eu faço parte desse negócio, olha só. Por quê? Porque quando o coração está duro, o óbvio fica obscurecido. Cuidado, porque às vezes Jesus está batendo na porta do seu coração há tanto tempo, e o óbvio de que Ele quer falar com você, que Ele tem um plano para a tua vida, que Ele quer algo diferente na tua vida, fica obscurecido por coisas que não têm sentido nem valor. E é estranho, porque estão vendo as coisas acontecerem e diz, de onde vem isso? Segunda coisa, o segundo efeito. O segundo efeito da incredulidade é elevar o que é irrelevante. Primeiro é que o óbvio obscurece, fica obscurecido. E agora eleva-se o que não tem relevância. E agora, para justificar esse obscurecimento, surgem como argumentos o que é irrelevante. Primeiro argumento que veio, está aqui no texto, versículos 3 e 4. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele.
E Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E aí, quais eram os argumentos irrelevantes que começaram a se tornar relevantes? O primeiro deles é: não é esse aí o filho de Maria? E olha que coisa sutil esse negócio. Normalmente um judeu sempre citava o nome do pai, não importa se ele tinha morrido ou não, sempre cita o nome do pai. Por isso é sintomático aqui nesse evangelho de Marcos aparecer: esse não é o filho de Maria. E muito provavelmente isso era uma crítica a Jesus como um filho bastardo. Se você lembra da história, não é? Maria, ela ficou grávida pelo Espírito Santo, e o que ela faz? Ela sai da sua cidade e vai ficar com Isabel, não é? Fica lá com Isabel até o nascimento de Jesus. E quando o José fica sabendo que ela está grávida, ele imagina em abandoná-la, em mudar de cidade, ir embora. Mas aí ele decide casar-se com ela, mesmo assim. E aí eles se casam, vão viver em Nazaré. E você imagina o buchicho na cidade? Uma aldeiazinha de 500. E imagina se essa história não correu de boca em boca. Entendeu? E aí a coisa ficou assim, ó. Como é que esse bastardo pode falar coisas assim, fazer milagres? Como é que um bastardo pode ser um ungido de Deus? Será que Deus reteria o seu Espírito Santo, ou derramaria o seu Espírito Santo sobre uma pessoa dessas? E eu inverto a pergunta, não é? Será que isso é relevante? Será que Deus faz acepção de pessoas por causa da sua origem? Mas a incredulidade faz com que o irrelevante se torne relevante. Quer ver outra desse texto? O carpinteiro. E a ideia era: ele não foi formado por nenhuma das escolas teológicas da nossa tradição. Será que Deus pode usar alguém assim? E eu quero dizer para você que a história está cheia de gente tremenda, cheia do poder do Espírito, que fez coisas tão grandes no reino de Deus, e que a gente diria: talvez esse aqui não tenha condição. William Carey, para levar a palavra de Deus à Índia, o primeiro missionário inglês na Índia, ele era um sapateiro. Você sabia que essa igreja aqui nasceu porque um sapateiro, chamado pastor leigo, porque não tinha feito um seminário, veio mudar para essa cidade como o primeiro pregador do Evangelho Batista aqui nessa cidade. E essa igreja existe por causa dele. Porque Deus usou a vida dele. Mas a incredulidade sempre eleva o que é irrelevante. Nós conhecemos os seus irmãos e irmãs, e talvez esse seja outro argumento irrelevante, muito provavelmente por serem do povoado, pessoas simples. E outra vez a incredulidade eleva o irrelevante, não importa a condição social ou quem sejam os seus familiares, você é o que é por causa da graça de Deus. Não tem jeito. E a grande lição que fica aqui é que quando já temos um pensamento enraizado, nossa mente se fecha
e o óbvio é obscurecido, e conseguimos construir argumentos para tentar comprovar a nossa razão a partir de coisas irrelevantes que passam a ser colocadas como se fossem o mais relevante. Como eu tenho visto isso acontecer tantas vezes em relação à fé. Eu tenho ouvido, por exemplo, pessoas dizer assim: eu não creio na Bíblia, pois o papel aceita tudo. Você já ouviu esse negócio? Eu já ouvi. No entanto, esse mesmo indivíduo acredita na ciência filosófica e aceita os ensinos de Platão, Sócrates, Aristóteles. De onde vieram aqueles ensinos? Do papel. E olha, e esses escritos têm muito menor critério de preservação que a palavra de Deus. Os judeus foram tremendos para preservar a palavra de Deus. Eles tinham gana para que a palavra de Deus fosse fiel. E eles criaram um sistema que é chamado sistema massorético, tá? Para que a palavra de Deus pudesse ser guardada com exatidão. Sabe como é que funcionava? Eles atribuíram a cada letra do alfabeto, tá, um número. Então cada letra representava um número. E então eles criaram linhas e colunas e faziam somas dos números. Os corretores faziam somas dos números nas linhas e nas colunas. E se o número não batesse conforme aquilo que era a tabela original, jogava-se fora o manuscrito, queimava-se o manuscrito e fazia-se de novo. Não tem nenhum escrito de Aristóteles, Platão e etc. que tenha sido um sistema desse de confiabilidade. Mas a gente pega o irrelevante e se faz para fazer relevante. Quantas vezes nos justificamos dos nossos afastamentos de Deus e da comunhão do Espírito por coisas tão irrelevantes? Isso eu tenho visto tantas vezes. Gente diz assim: me afastei do Evangelho, me afastei de Deus, me afastei da igreja, me afastei de tudo. Por quê? Porque ninguém veio me visitar. Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas o que é relevante? Jesus ou não? O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que a incredulidade, quando toma o nosso coração, a gente é capaz de descobrir muitas desculpas para a gente mesmo. E muitas delas, apesar de parecerem tão elevadas, são irrelevantes na presença de Deus. O mais relevante é que Deus se fez homem e habitou entre nós só para que pudéssemos ter vida abundante e eterna. E através do seu Espírito Santo Ele está falando aos nossos corações, e Ele deseja ser o nosso Salvador e Senhor, e Ele quer fazer de nós o seu templo e nos convida a experimentar a sua graça. E ao longo da sua vida você vai encontrar inúmeras vezes o toque do amor de Deus batendo a porta do seu coração. Pode ter certeza disso. Na tua vida você vai encontrar vários momentos em que Deus tocou a sua vida com o amor dele. E sabe o que a gente faz com isso? A gente obscurece, porque a gente já tem uma série de preconceitos dentro da alma, e a gente dá uma série de desculpas que não tem peso diante da grandeza da graça de Deus. E o pior é que Jesus olha para a gente e se espanta com a gente, por causa da dureza do nosso coração. E é por isso que, com tristeza e espanto, Ele saiu de Nazaré. E é por isso que, da mesma maneira, Ele se sentiu diante da cidade de Jerusalém. E lá, na cidade de Jerusalém, a Bíblia diz assim:
Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. E Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda, quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Nessa manhã eu queria dizer para você que às vezes Jesus olha para a gente como olhou para a cidade de Jerusalém. E Ele diz assim: sabe, não falta poder para tocar a tua vida, não tem faltado oportunidades da minha graça, não tem faltado amor que eu derramei sobre você. Sabe o que tem acontecido? Tua mente está obscurecida. E sabe, a Bíblia diz uma coisa que eu acho tremenda, é que assim, aqueles que têm a sua mente obscurecida, é porque o Deus desse século, que é Satanás, tem colocado uma venda nos seus olhos. E muitos desses preconceitos, dessas ideias, elas são incentivadas por Satanás, porque ele sabe que no dia que você abrir o seu coração, essa venda cai e o poder da graça de Deus se instala na tua vida. E aí, para que a gente possa estar bem com a gente mesmo, a gente pega uma série de argumentos que não tem substância e diz para a gente mesmo, para se convencer, porque a Deus a gente não vai convencer, e a gente se perde nesse processo. Por isso, nessa manhã, a Bíblia diz o seguinte, uma coisa que está lá nas Escrituras: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o seu coração. Se hoje a graça de Deus te toca, se hoje a sabedoria do Espírito Santo te convence, se hoje algo da graça está acontecendo, deixa Deus agir na tua vida, experimenta o que Deus tem para fazer. Eu fico pensando, Jesus não fez muitos milagres naquela cidade, mas Ele fez alguns, e certamente aqueles alguns era de gente que queria experimentar a graça de Deus. Por isso, nessa manhã eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando, e eu creio que Ele está falando com você há muito tempo. Talvez tenha aqui um filho, talvez tenha aqui um marido, uma esposa, talvez tenha alguém que a semente do Evangelho foi plantada há muito tempo, não agora, e que você já ouviu, que você já viu, que você já conhece, mas que tem endurecido o coração. E hoje o Senhor diz: para com isso, porque é loucura um negócio desse. Se você é uma pessoa como essa, a quem o Espírito Santo de Deus está falando, e não quer endurecer o seu coração, eu quero te convidar hoje para a gente orar junto. Vai saindo do seu lugar agora para a gente orar junto, e diz: olha, Senhor, chega, é hoje, Senhor, que eu vou colocar esses argumentos de lado, eu vou colocar as vendas que às vezes estão nos meus olhos de lado, eu vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor quer fazer na minha vida, porque eu quero. Se Jesus está falando, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus, vem para cá. Eu queria orar com você. Tem alguém? Se tiver, eu quero orar. Vem aqui, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, você ouviu a voz dele, então, com liberdade na alma, como quem ouve e responde, vem, porque Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. É algo de Deus que vai acontecer, não é meu não, é de Deus.
E quando Ele nos convida a tomar passos, dar passos de fé, é para que a gente possa ver o nosso próprio coração. Um outro argumento irrelevante é: eu vou fazer do meu jeito. Olha, do teu jeito você está fazendo a vida inteira. Faz do jeito de Jesus que funciona, não é? Esse é o jeito de Jesus. A gente se rende, a gente se deixa tocar, a gente se deixa levar pela graça de Deus. Tem mais alguém a quem o Espírito Santo está falando? Às vezes talvez tenha aqui uma família a quem Deus está falando: ó, vocês todos, nós todos estamos precisando de algo de Deus na nossa casa. Vamos experimentar o jeito de Deus na nossa vida? Então vem marido, mulher, filhos, vem todo mundo, em nome de Jesus. E diz assim: olha, um cutuca o outro e diz: olha, nossa casa está precisando de algo de Deus, e a gente vai buscar esse algo mais do Senhor. Então venha, se o Espírito Santo de Deus está falando, vem todo mundo, vem em nome de Jesus, porque o Senhor tem algo para fazer. E quando Ele fala, a gente tem que responder, e tem que ter alegria em responder à voz do Espírito Santo na nossa vida, porque se Ele está falando é porque Ele tem algo precioso para fazer na nossa vida. E a gente vai orar juntos aqui. Agora nós vamos orar, tá certo? A primeira oração é sua. Você sabe o que você tem lutado com Deus e o que Deus tem falado com você. Então hoje, fala para Ele: olha, eu entendi, e eu estou me entregando, e eu estou abrindo a minha porta para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, do teu jeito, na minha vida. Fala com as tuas palavras, algo assim, tá? Eu estou me entregando. Quem precisa da tua graça sou eu. Quem precisa enxergar com os teus olhos a vida sou eu. Me dá essa graça em nome de Jesus. Me lava, me perdoa, me orienta. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu conheces o coração desse povo que aqui está, e eles estão aqui em resposta à Tua palavra, não à minha palavra. A minha palavra, Pai, vai passar, mas a Tua palavra permanece para sempre. E eu quero te pedir, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo agora e faz aquilo que palavra alguma de ser humano nenhum pode fazer. Transforma, lava, limpa, sela. E eu quero te pedir, ó Senhor, com o Teu Espírito Santo, vem agora e enche, Senhor, esses corações com a Tua graça. Ó Pai, que as vendas que às vezes o inimigo coloca diante dos nossos olhos comecem a cair, e a gente comece a enxergar a vida com a perspectiva do Senhor. Que a Tua palavra seja sabedoria orientadora nos conflitos do dia a dia. Que o poder do Senhor sustente, levante, anime. Que haja cura, que haja transformação, que haja libertação no poder do nome de Jesus. Porque Tu és o Senhor desses Teus queridos. É aquilo que eu oro no Teu nome, Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Amém.